Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Gustavo e a gente vai falar um pouco sobre essa transição de carreira, tudo isso. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um like aí, porque isso ajuda nossos vídeos a serem reconhecidos pelo algoritmo do YouTube. Vamos lá. Quando a gente está falando de transição de carreira, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: tá bom, eu decidi que eu quero mudar de carreira, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira estrutura que eu tenho que pensar? Eu diria para vocês que se você resolver dar aula e se você já tem uma graduação, o primeiro passo que você tem a fazer é tentar fazer um mestrado. André, eu não terminei ainda a minha graduação. Se você não terminou a graduação, aí você tem que começar a pensar nesse projeto. Termina a graduação, demora um pouquinho mais, mas vai dar certo também. Termina a graduação, terminou a graduação, aí você começa a pensar no mestrado. André, o que eu faço para conseguir passar no mestrado? Normalmente, o mestrado se divide em dois tipos básicos de mestrado: o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado acadêmico, ele é aquele mestrado que as pessoas conhecem mais, que é o tradicionalzão. O que ele faz? Como ele transforma a vida das pessoas? Deixa eu explicar algumas coisas. Por que eu falo do mestrado? O que eu falo do mestrado para vocês é porque a maior parte das universidades vai querer contratar pessoas com mestrado. Por quê? Porque se você tem só uma especialização, um MBA, André, é ruim ter um MBA, não é suficiente? A verdade é que é suficiente, lógico que é maravilhoso. Inclusive, quem trabalha no mundo corporativo normalmente só procura fazer MBA. Mas o mestrado, ele traz uma pontuação do MEC. E as faculdades têm algumas obrigatoriedades. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico, né? Tem que ter X% de mestres, X% de especialistas e X% de doutores. O que isso quer dizer? A maior parte vai acabar sendo preenchida por mestres. E isso dá pontuação no MEC para a faculdade ser considerada uma faculdade melhor. Ou seja, se você pretende se conectar ao mundo acadêmico, a primeira coisa que você tem que pensar em fazer é fazer um mestrado, porque você vai ser o profissional mais querido, o profissional mais procurado para dar aula. Então, eu te diria que o primeiro passo é você entender como é que funciona o mestrado. Se for acadêmico, como eu falei, você vai ter alguns pontos para cuidar. No profissional também, mas o acadêmico é muito forte isso, que são a elaboração de artigos, você vai ter que dar uma olhadinha no seu inglês, melhorar um pouquinho o seu inglês. Então, tem algumas etapas. André, isso quer dizer que vai ser muito difícil? Não. A gente tem uma porção de ferramentas e uma porção de dicas aí que vão facilitar a sua vida, né? E aí eu já falei no nosso vídeo anterior sobre os medos, lembra? Quando a gente pensa nos medos da transição e tudo isso, a gente tem uma porção de medo. Várias pessoas que eu conheço dizem: mestrado vai ser difícil, tenho medo, meu inglês não está bom, não tenho artigo, o que eu faço? Não cria barreira antes das barreiras existirem. Começa a se preparar e com umas pequenas dicas a gente vai fazer com que você fique elegível ao mestrado. O mestrado é um processo seletivo, como outro qualquer, e tem as suas regras. Eu vou dar as regras para vocês, isso vai facilitar com que as pessoas enxerguem você como um potencial professor, né? E as pequenas universidades, pequenas faculdades vão absorver você um pouco mais facilmente, até porque você tem que ter um pouco daquela prática docente, né? Ou seja, você tem que praticar da aula. Depois que você pratica da aula, entra no sangue, né, que eu falo. Então, assim, faz com que a estrutura da sua vida tenda para isso, ou seja, caminhe para isso. Então, o que eu digo? Primeiro passo: tem graduação?
faz o mestrado. Não tem graduação? Faz a graduação. Depois você começa a pensar em aula em universidade. Lembrando que eu estou falando de aula em universidade. Se você está pensando em dar aula em colégio, aí tem outros caminhos que você deve seguir, né? E a gente pode abordar isso em outros vídeos. Então, assim, o primeiro grande passo é começar a pensar no mestrado. E aí eu sempre dou a dica, e isso, na verdade, eu fiz na minha vida, criar um plano de carreira fazendo coisas que você gosta. Então, se você vai escolher uma graduação ou um mestrado, escolha numa área que você curte, porque tem espaço para todo mundo. André gosta de marketing, André gosta de engenharia, gosto de foguetes espaciais, não importa. Assim, faz um negócio que você curta, porque você vai ter que estudar, vai ter que fazer artigos, vai ter que... Sua vida acadêmica vai depender muito daquele entorno. Então, assim, já que tem que fazer, faz um negócio que você curta, que você se amarre e tal, isso facilita a sua vida. Beleza? Então, primeiro passo é esse, e a gente vai falar de vários outros passos no decorrer do nossos bate-papos aí. O que eu quero dizer para vocês não esquece, curte, compartilha, porque o sucesso do meu trabalho e para eu trazer mais vídeos para vocês, a gente depende disso. Legal, galera? Tchau para vocês, muito obrigado.